aí galera, beleza? Bom, trazendo aqui pra vocês galera mais um vídeo que nos fala é o Mano Hard. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo pra vocês aí a minha opinião sobre o Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. Um jogo que lançou esse ano e eu tive a recente experiência de jogar e de zerar. E no vídeo de hoje eu vou estar relatando sobre essa experiência, dando a minha mais sincera opinião sobre o que eu achei e se vale a pena esse jogo ou não, tá bom? Vai lembrar que esse vídeo vai ter spoilers, então quem não gosta de receber spoilers e quer pegar tudo em primeira mão, sem problema, se não quiser ficar no vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Bom galera, começando pela sinopse do game, a gente já vai, da sinopse a gente já aborda a história, mas é exatamente isso. Quem viu os trailers sabe muito bem como que vai ser a história do jogo, que é o Brainiac invadindo a Terra, né? E propositalmente, logo após o Brainiac invadir a Terra, os membros da Liga da Justiça vão tentar derrotá-los. Eles falham na missão, né? O Brainiac consegue controlar a mente de 3 membros da Liga da Justiça, que é o Superman, Lanterna Verde e o Batman, né? Só esses 3 já é um problemão. Aí você até me pergunta, poxa, e agora, né? Só que aí que tá, ele não conseguiu controlar de todos, mas 2 membros da Liga da Justiça estão lutando. Quais são? Flash e Mulher Maravilha. Esses 2 heróis, pessoal, estão tentando de tudo aí para salvar a Terra. Só que de tudo não está adiantando, né? O Brainiac cada vez mais destruindo a Terra, tentando monopolizar a Terra. E sabe-se lá qual que é o plano real dele, que a princípio não é dito, né? A gente não sabe qual é o objetivo do Brainiac, que é mais abordado mais à frente. E aí, galera, com todo esse caos e esse terror dessa invasão, que a Amanda Waller, junto com a Argus, ela entra em ação montando uma equipe chamada Projeto X. Essa equipe Projeto X, galera, vai ser formada por 4 membros criminosos e prisioneiros, que é a Arlequina, né, o Pistoleiro, o Rei Tubarão e o Boomerang. Esses 4. Só que como tudo é bom, dura pouco, esses 4 não tinham escolha. Porque assim, o Brainiac ia destruir tudo, sabe-se lá qual era o plano dele. A princípio, como eu novamente dizendo, a gente não sabia, né? Então, é aquilo. Se falharem, não tem problema, porque são prisioneiros, então assim, se morrer, tanto faz, tanto fez, né? Então assim, eles não tinham escolha. E também, galera, como, novamente falando, tudo que é bom dura pouco, eles também têm as suas mentes aí com injetados, né? Uma bomba, exatamente. A Amanda Waller, como é uma pessoa assim que gosta de ter posse, seja de coisas ou de pessoas, controlar pessoas e ter todo aquele poder em suas mãos, ela coloca uma bomba ali atrás da cabeça dos membros da equipe, né, do Projeto X, da Arlequina, Rei Tubarão, Pistoleiro e Boomerang, tá bom? Se eles falharem na missão ou tentarem fugir, eles têm as suas cabeças literalmente explodidas, né? Então, assim, que pressão, né? Eles têm que salvar a Terra e ainda tem as suas mentes, as suas cabeças, né, com essa bomba, né, pessoal? Então, assim, a gente já começa assim, né, pessoal? Temos o Brainiac invadindo a Terra, temos a Amanda Waller aparecendo pela primeira vez em jogo, né? Primeira vez que a gente vê a Amanda Waller em jogo, assim, pelo menos dos que eu joguei, assim, de jogo de herói, eu acho que é a primeira aparição dela, né? E já aparecemos também com a dublagem do game, que sinceramente foi um fato interessante que me incomodou de começo. Eu não achei a dublagem, tanto nos trailers, tanto jogando, eu demorei um pouco para me acostumar. Mas logo depois a gente fala sobre isso, que vai ser sobre os pontos positivos e negativos do jogo, né, onde eu vou abranger mais sobre esse assunto, né? Mas enfim, continuando aqui a história, pessoal. A gente tem a Amanda Waller, temos a Força Tarefa X, que é formada por esses 4, né? Temos esse lance das bombas na cabeça. Só que acaba que o Flash, ele acaba perdendo, sim. Ele acaba perdendo ali pro Lanterna Verde, né? Ele até tenta salvar o Esquadrão Suicida, porque literalmente o Esquadrão Suicida vai ter chance aonde de lutar contra a Liga da Justiça? Convenhamos, né? E tem toda uma história, todo um roteiro para tentar explicar, né? Só que assim, pessoal, o Flash,
ele até salva, né, a equipe, né, o Esquadrão Suicida, acho que 2 vezes, se eu não me engano, e nessas 2 vezes é tentando salvar dos membros da Liga da Justiça que foram infectados. E nisso, pessoal, nessas 2 vezes aí que o Flash salva eles, ele acaba sendo derrotado aí pelo Lanterna Verde e posteriormente o Batman, tá bom? Ele é capturado pelo Batman para ter a sua mente controlada também, tá bom? E depois, galera, da confirmação que o Flash foi capturado e tido a sua mente controlada pelo Brainiac, o plano da Waller entra em ação. Qual que é o plano da Waller? Bom, esse plano ele vai ser abordado mais para frente, né? A princípio a gente nem sabe disso, mas eu creio eu, né, que esse plano já estava sendo formado a partir desse momento ou até antes. Mas logo mais eu falo sobre isso, pessoal. Bom, além dos 2 membros da Liga da Justiça, que era o Flash e a Mulher Maravilha, que estavam combatendo o Brainiac, também temos a informação de que o Lex Luthor está nesse universo, está nesse jogo, e ele está tentando também salvar a Terra. O que é incomum porque o Lex Luthor ele não é bom, ele não é nenhum herói, mas talvez ele esteja fazendo isso por algum motivo em específico, algum princípio, talvez, ou por puramente interesse, né? Talvez derrotar ali o Brainiac para pegar a tecnologia dele, talvez. Bom, a gente não sabe, né, pessoal? Mas acontece que a gente é informado que o Lex Luthor tá vivo e tá lutando contra o Brainiac, né, pessoal? Então a Amanda Waller, ela se vê ameaçada, porque ela pensa, poxa, Lex Luthor, ele tá de que lado? Né? Não, não pode. Eu tenho que ser a pessoa que tem o poder, que tem o controle da situação. E é nessa questão, pessoal, que a Amanda Waller ela coloca o Esquadrão Suicida, né, a Força Tarefa X, para ir atrás do Lex Luthor, ok? Isso logo após do Flash ser derrotado e manipulado. Então, assim, a gente tem um Flash aí rondando pela cidade de Metrópolis, já afetado, ok? Só para deixar bem claro. Então a gente vai atrás do Lex Luthor, né, e dá um certo trabalho, porque o Lex Luthor, com toda a sua tecnologia, é difícil de achar o cabra, né? Bem difícil. Então assim, mas a gente acaba achando ele, só que tem um probleminha. A gente acha o Lex Luthor, mas também o Flash acha ele também. E é aí que a gente vê uma coisa muito interessante nesse game, porque eu particularmente achei que foi o lado do mal do Flash. Acertou ele? Assista! Vocês fizeram toda essa viagem até aqui só pra pegar essa armadura LexCorp suada? Rapaz, o mundo tá acabado mesmo. Sério mesmo? Melhor ter me enviado a bala pelo correio. A gente tem a dublagem maravilhosa do Flash, que é o mesmo dublador do Flash da série. Quem aí assistiu a série da CW, né, com aquele mesmo dublador e tal. E a gente tem essa nova imagem do Flash, que é o Flash do mal, tendo a sua mente manipulada, que eu particularmente gostei muito de ver esse lado. Eu gostei, eu acho que é uma das melhores coisas do jogo, aliás. Enfim, se possível eu vou deixar alguns trechos aí da dublagem para vocês verem o que eu tô falando. Enfim, aí o Flash, galera, ele vê ali que ele sabe, a princípio ele sabe que o Lex Luthor tá vivo, né? E ele acha também o Lex Luthor. E aí, pessoal, aí que acontece o problema, que é o Flash, ele descobre que o Lex Luthor, ele tem um aparelho, né, que interfere diretamente na força de aceleração dos poderes do Flash. Porque para quem conhece o Flash, conhece a história do Flash, sabe que os poderes dele se devem à força de aceleração, ok? E o Lex Luthor, ele tem um aparelho que interfere nos poderes do Flash. E depois do Flash saber disso, o que ele faz? Ele mata o Lex Luthor. Exatamente. Arranca o seu coração como se fosse um papel, literalmente. Porque, poxa, é o cara mais rápido do mundo, para ele atravessar o seu peito é simples, né? Bem simples, aliás. Aliás, na série, novamente abordando, tem muito disso, né? Dessa questão de atravessar o peito e literalmente matar a pessoa e tudo mais, né? Isso tem muito, aliás, pelo Flash Reverso. Quem assistiu aí tá ligado. Enfim, a gente tem a morte do Lex Luthor,
que é bem triste, aliás, né? Por mais que a gente não se importa com o personagem, vamos ser sinceros, a gente não se importa tanto. A gente fica, assim, impactado pelo fato do Flash matar uma pessoa sem mais nem menos. Por mais que a sua mente esteja controlada. Enfim, pessoal, e é aí que tá o problema. Porque depois que o Lex Luthor tem o seu coração arrancado, ele morre, né? E aí que levanta aquela questão. O Flash é uma ameaça? Porque a princípio, depois desse acontecimento, ele é sim. E é aí que começa a treta, pessoal. Porque o Flash, ele, depois da morte do Lex Luthor, ele quebra o aparelho, né, que o Lex Luthor tinha, deixando sem meios, né, para derrotar ele. Como que derrota o homem mais rápido do mundo sem nada? Né? Difícil, né, pessoal? E é aí, galera, que entra a grande questão. Que a gente pega esse aparelho e a gente vai levar para Amanda Waller consertar e tudo mais. E é aí que a gente tem a presença de novos personagens na trama. Começando pelo Homem-Brinquedo, exatamente. O Homem-Brinquedo que a princípio eu não conhecia, assim, de aparência não, mas de nome eu conhecia, né? A gente tem um Homem-Brinquedo que é um garoto que manja de tecnologia, que ele consegue consertar esse aparelho, fazendo assim a gente ter o aparelho novamente para derrotar o Flash. A gente vai até o Flash para derrotar ele, a gente consegue derrotar. Aliás, é uma luta até que bem fácil até, a luta do Flash. É bem feita, faz sentido, né, a princípio, levando em consideração que, poxa, em circunstâncias normais o Esquadrão Suicida jamais teria chance. Então, assim, é uma luta bem feita, divertida, né? E em questão de dificuldade, bem fácil até, viu, pessoal? Bem fácil. Mas enfim, olha que eu joguei o jogo inteiro no modo difícil, na última dificuldade que tinha lá. Finalmente o Flash foi extinto. Ele salvou nossas vidas e tiramos a dele. Como guerreiros honrados, demonstraremos respeito ao herói caído pelo... Mostra um pouco de classe. Ah, caralho. Meus parabéns. Faz sentido. Você já é amaldiçoado o bastante. Conseguiu? O que? Né? Enfim, pessoal. Depois da gente derrotar o Flash, porque o Flash a gente percebe que ele não estava muito bem de cabeça, né? Porque depois de ter a sua mente manipulada e controlada pelo Brainiac, o Flash ficou com um ego inflado, por assim dizer. Já ouviram essa expressão? Da pessoa que tem um ego muito inflado, que você não pode falar nada dela? Então, o Esquadrão Suicida provoca, até o Flash dar as caras e ele aparecer lá pra gente poder lutar contra ele e tudo mais. É um momento bem interessante, que inclusive eu vou deixar alguns trechos aí pra vocês. Ai, cacete! Foi mal! Olá, Metrópolis! Gostam de execuções públicas? Então não mudem o canal. Ou quebro seus dedos. E logo depois, pessoal, da gente derrotar o Flash, o Lanterna Verde nos aborda. O Lanterna Verde ele tem uma personalidade todo policial corrupto, entende? Bem corrupto mesmo, aquela persona bem de policial, né? Não estou dizendo que todo policial é corrupto, tá bom, pessoal? Só corrigindo aqui. Mas enfim, é um policial ditador, digamos assim, um policial, enfim. Mas é aquilo, né, pessoal? O Lanterna Verde tem toda essa persona e tudo mais. A princípio, a gente não vê alguma alternativa para poder derrotar ele, né? Só que aí que tá. O Batman, agora ele entra nessa questão. O Batman, ele tem um plano para derrotar todos os membros da Liga da Justiça. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanha as coisas de heróis sabe disso. O Batman ele tem um plano para derrotar cada membro da Liga da Justiça e o Lanterna Verde não é diferente. A gente sabe, a gente tem a informação que o Batman ele guarda alguns, como posso dizer, algumas energias, por assim dizer, pessoal, da patrulha do Lanterna Amarelo. Exatamente.
Não me pergunte o porquê o Batman tem isso, mas a princípio o jogo nos explica que foi depois de uma batalha e meio que sobrou isso, meio que foi resgatado isso, essa energia, né? Enfim, a gente busca essa energia, recupera essa energia para a gente poder usar, para poder batalhar com o Lanterna Verde, que a princípio a gente não tem recursos para poder batalhar com ele, né? E é nos apresentado também nesse caos todo, nessa história toda, pessoal, um outro personagem, que é o Chip. Vocês conhecem o Chip? Que é um vilão lá dos Jovens Titãs. Para quem pegou a época e assistiu o desenho, sabe muito bem. Que é aquele nanico lá com os óculos verdes e tudo mais. Se possível, eu vou deixar uma imagem aí para vocês, tá bom? Enfim, a princípio, galera, a gente consegue ir atrás do Lanterna Verde para poder derrotar ele. A gente vai lá. Eu estou encurtando bastante a história, tá bom, pessoal? A gente vai lá e derrota o Lanterna Verde. Que a princípio a batalha dele é bem legal também, bem legal, bem feita, né? Novamente dizendo, em circunstâncias normais, isso não poderia ser feito, tá bom? Então a gente tem bastante coisa do roteiro, bastante coisa da história para poder fazer sentido. Algumas coisas, mesmo eles forçando muito, ainda assim é bem esculachado mesmo. Mas enfim, pessoal, a gente derrota o Lanterna Verde. Seus lugares. Só vão trocar de mestre da Waller pro Brainiac. Não. Você não soube? A gente saiu por bom comportamento. Não saímos. Né? E o plano da Waller começa a ser executado. Depois da gente ver que o Flash era uma ameaça, depois de matar o Lex Luthor e tudo mais, né, ficou bem preocupante. O Lanterna Verde protegendo a nave do Brainiac com a sua energia do anel, né, pessoal? Então assim, tá bem difícil mesmo. E é nessa hora, galera, que o plano da Waller começa a ser executado. Qual que é o plano da Waller? Enfraquecer o escudo que protegia a nave do Brainiac, que é a nave caveira, né? Criando uma brecha para poder jogar uma bomba atômica lá dentro. Era só para contextualizar vocês aqui. Lembra que eu mencionei que o Flash tinha arrancado o coração do Lex Luthor e posteriormente o Lex Luthor tinha vindo a falecer e tudo mais, né? Toda aquela cena que eu expliquei para vocês aí no vídeo. Então, em algum momento do jogo, né, a gente vai usar um dos disparos da nave caveira do Brainiac. Não me pergunte o porquê, porque assim, eu também não achei que fez muito sentido, mas tudo bem, né? O Esquadrão Suicida, a Força Tarefa X, tem a brilhante ideia de pular para dentro desses disparos e ao fazer isso, galera, eles são teleportados para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão eles encontram um novo Lex Luthor, um Lex Luthor 2.0. E esse Lex Luthor 2.0, pessoal, o planeta dele está sendo dominado pelo Brainiac também e já está num estado avançado, né, e tudo mais. Eu acho que a princípio só tem um Lex Luthor vivo naquela dimensão, né, tentando, na verdade tentando não, porque ele já perdeu até as esperanças, né, lá tá bem destruído assim e tal, e ele é o único ser vivo. E a gente vai, a princípio a gente ia capturar esse Lex Luthor e entregar para Amanda Waller, porque ela queria, né, um Lex Luthor e tal. Só que aí a gente percebe por que não trabalhar com esse Lex Luthor, né? Porque a princípio, galera, esse Lex Luthor era do bem. Acredite se quiser. E ele queria ajudar, né? Aí a gente traz esse Lex Luthor para nossa dimensão e tudo mais. Isso daí, se eu não me engano, acontece até mesmo antes da gente derrotar o Lanterna Verde. Antes da gente finalizar o Lanterna Verde, viu? Entendeu? Por que eu tô contando isso? Porque é muito importante, galera, para vocês entenderem a história. Então assim, e isso vai ser muito mais importante lá na frente também, para fazer sentido. Enfim, depois da gente derrotar o Lanterna Verde, a Amanda Waller começa a botar o seu plano em ação. Sabe o plano que eu mencionei mais cedo? Então, o plano era literalmente enfraquecer o escudo da nave que protegia a nave caveira,
né? E isso só foi possível após a derrota do Lanterna Verde, que o Lanterna Verde era responsável pelas defesas da nave, né? E abrindo essa brecha, a Amanda Waller ia atacar uma bomba atômica ali nessa brecha, fazendo assim destruir não só a nave Caveira, mas matar todo mundo ao redor, né? E o Esquadrão Suicida, depois de saber da real função do plano da Amanda Waller, descobre que eles foram enganados. Porque a Amanda Waller, a princípio, tinha prometido para eles que, se eles tivessem sucesso na missão, se eles derrotassem os membros da Liga, eles teriam suas penas reduzidas. Quando, no final das contas, era tudo mentira e tanto faz se o Esquadrão Suicida tivesse êxito ou não na missão. Para Amanda Waller, tanto faz. Se eles perdessem, era só substituir. Se eles morressem, também era só substituir. Entendeu? Enfim. Após isso, o Esquadrão Suicida, de certa forma, deixa a Amanda Waller de lado e começa a trabalhar definitivamente com o Lex Luthor. E isso vai ser muito importante, porque o Lex Luthor ele vai ajudar, né, tanto na captura do Batman, que a gente vai ter que capturar o Batman vivo, tá bom? Eu vou explicar isso daí logo mais no vídeo, tá bom? A gente vai capturar o Batman vivo. E também, graças ao Lex Luthor da dimensão 2, né, do Lex Luthor 2.0, ele também vai nos ajudar a derrotar o Superman. Mas enfim, confira tudo isso no vídeo. Só contextualizando aqui vocês. A gente consegue abrir essa brecha da nave Caveira, ela joga a bomba lá, tal. E por sorte, eu acho que isso é muita sorte mesmo, o Superman, ele impede a bomba atômica de conseguir efetuar o seu sucesso ali, né? Ele segura a bomba atômica e estoura ela para um lugar bem isolado assim e tudo mais, né, pessoal? E fazendo isso, né, meio que o Superman salvou o Esquadrão Suicida de morrer, cara, literalmente, porque iam morrer, né? Então, beleza. Depois disso, pessoal, depois de todos esses acontecimentos, né, da gente derrotar o Lanterna Verde, e agora a gente vai ter que ir atrás do Batman. E é aí que o jogo começa a forçar demais a barra, porque assim, pessoal, o Batman, primeiramente, como que você acha o cara mais preparado do universo da DC? É difícil, né? Mas a gente consegue com a ajuda do Chip, que eu falei dele já, né? Que ele foi introduzido na história, né? O Chip, com a sua tecnologia, ele consegue achar o Batman, né? A gente descobre a Batcaverna, a gente vai até lá, a gente até que é bem fácil adentrar nela, eu imaginava ter mais segurança. Mas enfim, a gente entra lá e o morcegão não tá lá. O Batman não tá dentro da Batcaverna. Não, porque assim, veja bem, galera, olha só que doideira. A história era exatamente isso. O Esquadrão Suicida achou que ia entrar na Batcaverna, ia estar lá o Batman lá e eles iam pegar o Batman desprevenido. Agora imagina, você surpreender o cara mais preparado do universo. Simplesmente, quando eles batessem na porta, quando eles pisassem 1 milímetro da Batcaverna, o Batman já estava sabendo, cara. Entendeu? Enfim, o que acontece é que o Batman não estava lá, né? O que estava lá, pessoal, era simplesmente um holograma, né, que o Batman deixou lá, e esse holograma revela pra gente a fraqueza dos membros da Liga da Justiça. Lembra que eu falei que o Batman tem um plano para acabar com cada membro da Liga da Justiça? Então, esse holograma revela pra gente quais são as fraquezas, inclusive a fraqueza do Batman, que inclusive o Batman não tem fraqueza. Acredite se quiser. O Batman, o bicho é tão preparado que não tem fraqueza pro Batman, não tem um jeito de derrotar o Batman. Tanto que ele revela a fraqueza do Superman, do Lanterna Verde, do Flash, mas quando chega na vez dele, ele fala que não tem um jeito específico para me derrotar, né, nas palavras dele. Enfim, depois disso, pessoal, a gente é abordado com o gás do medo. Sabe o gás do medo? O gás do medo é um gás, né, do espantalho, né, que é a arma ali que ele usa ali para amedrontar suas vítimas. E o gás do medo, pessoal, o Batman instalou ali na Batcaverna para que caso, né, alguém invadisse, fosse tomado pelo gás do medo. E é nesse gás do medo, galera, que o Batman aparece. Olha só que doideira, né? E a gente tem aquela batalha do Batman com aquela imagem gigantesca, né, como se fosse um Batman espantalho e tudo mais, né? E tem essa batalha que é muito louca também. Eu vou deixar alguns trechos aí para vocês, né? E a gente consegue derrotar o Batman. E é nessa cena que a gente derrota o Batman,
para não falar outra coisa, porque a gente não tá derrotando os heróis da Liga da Justiça, e sim aniquilando eles mesmo, né? Mas eu vou falar derrotando aqui para ser mais leve, por assim dizer, né? Bom, a gente derrota o Batman e essa cena que a gente derrota ele, né, que a gente finaliza ele, por assim dizer, trouxe muita polêmica pro jogo, porque ele é literalmente o Batman com todo o seu preparo, tendo uma finalização tão tosca, tão ruim, o homem mais preparado do mundo morrer para um bando de capanga, sabe? É um esculacho. Mas assim, pessoal, e até que não me pegou muito essa cena, porque uma dica para vocês, se vocês jogam esse jogo com a mente aberta, sem prestar muita atenção, cara, você consegue aproveitar até que bacana, sabe? Se você for aquele cara que busca sentido em tudo, você não vai conseguir aproveitar o game, cara. Mas enfim, eu já vou falar sobre isso depois. Bom, a gente finaliza ali o Batman, né? E logo depois, pessoal, da gente finalizar o... Não, antes, na verdade antes, vamos voltar um pouco no tempo. Antes da gente finalizar o Batman, a gente precisa, se eu não me engano, do sangue dele, alguma coisa assim, pessoal. Bom, o Lex Luthor precisa do corpo do Batman, né, para fazer alguns estudos ali, para poder descobrir sobre a tecnologia. Isso mesmo. Precisa do sangue do Batman para poder descobrir sobre a tecnologia do Brainiac, né, como que funciona e tudo mais, estudar um pouco, tendo em vista que o Batman está infectado, né? Então, o Lex Luthor consegue extrair algumas informações ali, e logo depois do Lex Luthor fazer isso, o Esquadrão Suicida pega o Batman, né, que já enfraquecido da luta que eles tiveram, e levam para um lugar, se eu não me engano, numa praça, e nessa praça tem a estátua do Superman, se eu não me engano. Eles levam o corpo do Batman, porque, galera, é impossível procurar o Superman, impossível, tá bom? E vale mencionar, galera, uma coisa que eu não mencionei, que todo esse momento, né, o Flash, o Lanterna Verde derrotado, em todos esses momentos, a Mulher Maravilha até tenta lutar contra eles sem finalizar. Só que ela vê que não tem outra escolha, cara, não tem outra escolha. O Flash mesmo fala pra Mulher Maravilha que não tem um jeito de derrotar eles, é só finalizando. Enfim. E bom, galera, é interessante citar esse fato que eu até esqueci de mencionar, né? Mas já mencionando aí, esse fato da Mulher Maravilha. Mas voltando aqui para a história, né, eles levam o corpo do Batman para uma praça e finalizam o corpo lá. Logo após finalizar, o Superman aparece. O Superman aparece e ele fala: nossa, um homem tão preparado como você, Batman, perder a sua vida para esses 4 capangas de meia tigela, enfim, ele fala isso. Mais ou menos isso. Mas ele esculacha lá o Esquadrão Suicida, porque é verdade, galera, o Batman perder para isso, em circunstâncias normais, é um esculacho, né? Mas enfim, beleza. A gente vai e começa a batalha contra o Superman. Só que antes de começar, porque o Superman ele vai ali para finalizar o Esquadrão Suicida, a Mulher Maravilha aparece, que é o único membro da Liga da Justiça que não foi infectado. Então a Mulher Maravilha aparece porque o Superman ele ia literalmente finalizar o Esquadrão Suicida depois de ver que o Batman ali tinha sido morto, né? Então a Mulher Maravilha aparece ali para salvar o Esquadrão Suicida. Aliás, o Esquadrão Suicida era para ter morrido várias vezes no jogo inteiro. Acho que, se eu não me engano, umas 4, 5 vezes, contando com as vezes que o Flash salvou eles, né? Então, assim, eles eram para ter morrido ali várias vezes, mas tudo bem, né? A Mulher Maravilha aparece, começa a iniciar um confronto ali com o Superman, e o Superman acaba ganhando da Mulher Maravilha. Vale mencionar também, galera, que a Mulher Maravilha, antes de entrar nesse confronto, ela se preparou. Pegou Kryptonita, né, porque é a fraqueza do Superman. Ela colocou a Kryptonita no escudo dela, né? Sabe o escudo da Mulher Maravilha? Então, colocou lá para poder ter uma vantagem sobre o Superman, porque é a fraqueza dele, né? E mesmo com essa vantagem, a Mulher Maravilha perdeu. Acredite se quiser, a Mulher Maravilha perdeu. Era a única que tinha chance contra o Superman. Aliás, a gente até pensa, nossa, o jogo vai acabar aí, né? A Mulher Maravilha vai ganhar do Superman e tudo mais, né? E a gente vai ajudar ela, né? Só que ela acaba perdendo. E num ato de desespero, galera, sem saída, a Mulher Maravilha perde, né? E nisso, os fragmentos de Kryptonita que estavam no escudo dela se despedaça, né?
E um desses pedaços de fragmento de kryptonita, ela usa para enfiar no peito do Superman. Ela pega um fragmento ali, um fragmento até que bem grande, né? E enfia no peito do Superman. E aí a gente pensa, né? Nossa, o Superman agora morreu, né? Porque literalmente enfiou um pedaço grande de kryptonita no peito dele. Então ele morreu. Só que ainda o bicho tem força suficiente para queimar a Mulher Maravilha com seu raio laser de dentro para fora. Exatamente. Ele mata a Mulher Maravilha com seu raio laser de dentro para fora, mirando no seu tórax, né? no entrepeito ali dela. O coração dela parou de bater. Morreu como viveu, boneca. Linda pra cacete. E nunca ouvindo a gente. E nisso, pessoal, o Superman ele volta para a nave Caveira já ferido, né, com a kryptonita, que sinceramente já foi um milagre ter força suficiente para poder queimar a Mulher Maravilha, matar ela, né? Isso aí eu achei uma forçação de barra tremenda, mas enfim, né? Ele volta, né? E nisso aí, pessoal, a gente vai precisar de kryptonita, porque a kryptonita que tinha já foi usada, já foi quebrada e não tem mais serventia. E o Lex Luthor, ele consegue fazer uma kryptonita artificial, acredite se quiser. Ele aproveita esse tempo aí que o Superman está enfraquecido para criar uma kryptonita artificial. Porque depois do plano da Amanda Waller ser revelado, né, que ela não estava nem aí para nada, o que ela queria era poder e tudo mais, e derrotando o Superman, a Amanda Waller queria a tecnologia do Brainiac para ela, né? Para ela poder ter controle dessa tecnologia. E nisso, pessoal, a gente, traído pela Amanda Waller, a gente começa a trabalhar com o Lex Luthor, né? E o Lex Luthor consegue fazer essa kryptonita improvisada para o Esquadrão Suicida. Logo após, pessoal, dessa kryptonita, a gente vai enfrentar o Superman. Assim, foi a batalha mais difícil do jogo, tudo bem, né? Foi a batalha mais difícil do jogo. Mas assim, até que foi a que mais fez sentido, né? Por assim só, eu acho que foi a única batalha em termos de dificuldade que foi dificultoso, por assim dizer. Mas na verdade, galera, a batalha que foi bem meme mesmo foi a batalha final contra o Brainiac. Sim, a gente vai derrotar o Brainiac. Que logo após a gente derrotar o Superman, a gente comemora lá, derrotamos todos os membros da Liga da Justiça, uau! Beleza, aí o Brainiac aparece, para o tempo ali e simplesmente tenta capturar a mente ali do Esquadrão Suicida, né? Só que o Esquadrão Suicida é salvo mais uma vez pelo Lex Luthor. Sim, o Lex Luthor consegue transportar ele consegue teleportar eles para um lugar seguro, quando o Brainiac ia quase dominar a mente deles. Olha só. Caramba, meu, dá para contar nos dedos quantas vezes o Esquadrão Suicida foi salvo da morte ou de alguma situação de risco. Impressionante. Mas enfim, pessoal, logo após da gente derrotar o Superman, do Brainiac aparecer, né, e a gente ter sido salvo pelo Lex Luthor, a gente bola um plano aí para poder enfrentar o Brainiac. E é aí que começa a zoação do game inteira, que é a batalha do Brainiac. Quando a gente chega lá e executa o plano e tudo mais, a gente vai derrotar ele. Cara, a gente pensa numa facilidade, pensa numa dificuldade esdrúxula, né? Num negócio fácil demais. E a gente derrota ele sem mais nem menos, né? Tanto que o Brainiac, ele tenta apelar ali porque ele copiou os poderes do Flash, ele está usando a força de aceleração do Flash. Mas mesmo assim, o personagem do Brainiac em si, ele é foda, ele é forte, né? Ele literalmente parou o tempo ali e quase capturou a mente do Esquadrão Suicida, da Força Tarefa X. Quase. Aí quando a gente vai enfrentar ele nem usa nenhuma dessas artimanhas, né? Ele usa ali o poder do Flash, que sinceramente não faz sentido nenhum, né? Eu copiei os poderes aqui do Flash, fiz uns upgrades aqui no meu corpo e tudo mais, né? E, cara, é o Brainiac, entende? E, meu, tem 4 capangas lutando contra o Brainiac, que é literalmente um deus, né, nesse mundo propriamente dito,
né? Aliás, galera, uma coisa que eu não falei, que foi o plano do Brainiac, né? O Brainiac, ele invadiu a Terra para transformar a Terra numa nova Colu, né? Num planeta dele, enfim. Ele queria transformar a Terra em um outro planeta, entendeu? Negócio doido, né? Mas enfim, nossa, depois do vídeo inteiro eu explico o plano do Brainiac, mas enfim, tudo bem. A gente derrota o Brainiac, né, galera? E depois da gente derrotar o Brainiac, a gente pensa, nossa, o jogo acabou, né, tal. Né? Acabou essa forçação de barra e tudo mais. E o jogo fala pra gente o seguinte, olha, vocês derrotaram o Brainiac, não só do nosso universo, mas de outros universos, de outras dimensões, que são no total 13 Brainiacs, a gente derrotou só um, ou seja, faltaria 12. A gente teria que derrotar os outros 12 Brainiacs. Só que aí que tá, a história do jogo em si, a princípio, a história começo, meio e fim acaba aí, entendeu? E esses outros Brainiacs seria meio que um pós-jogo, entendeu? Um pós-jogo, um extra ali, entende? Só que é zoado, porque assim, pessoal, agora a gente entra na questão de pontos positivos e negativos do jogo. É zoado que, se fosse um jogo que não fosse para ser feito como foi, que é um jogo de serviço e tudo mais, né? Se a princípio não fosse um jogo single player, tudo certinho e tudo mais, né? A história teria acabado ali. Teria sim um mundo aberto para a gente explorar, fazer missões secundárias e tudo mais, pegar coletável, mas a história acabaria ali. Mas não, tem que ter aquela encheção de linguiça. E aliás, galera, dá pra ver claramente que esse jogo ele é bem amador. Bem amador. Ele era pra ter sido uma coisa que não foi. Eu acho que a princípio esse jogo seria single player, mas essa questão de jogo life service, né, de jogo de serviço, né, é o que destrói tudo, cara. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Esquadrão Suicida. Ele era pra ter sido lançado de um jeito, só que no meio do caminho foi alterado, entendeu? De verdade, é essa impressão que passa, porque ele não... Aliás, até na thumb do vídeo tá aí pra vocês, galera. É um potencial gigantesco que o jogo tinha, mas se perde muito por justamente essa questão do live service, tá bom? E assim, os pontos positivos do jogo, pessoal, dá pra citar a história, porque assim, a história, até que tirando algumas, né, tirando a forçação do roteiro, tirando algumas coisas, a história até que é interessante de se ver, né? A gente vê essa questão do Brainiac invadindo a Terra, dominando a mente dos membros da Liga da Justiça, né? A gente vê também esse lado do mal do Flash, com dublagem ainda fica ainda melhor. Então, assim, a gente tem também uma gameplay muito divertida, muito fluida também, só que para muitos vai enjoar muito rápido, principalmente se você não tiver acostumado com esse tipo de gameplay, como eu. Eu não estava acostumado, a princípio eu demorei um pouco para gostar do game, para curtir o game de fato. Eu acho que depois de uma hora, 2 horas, que eu fui começar a pegar o jeito do jogo. Não que seja um jogo difícil, mas assim, que até você pegar o gosto da história, até a história começar a engrenar, demora um pouquinho, entendeu? Mas enfim, eu diria que os pontos positivos do game são esses, né, pessoal? Agora os pontos negativos, dá para citar aí vários, né, pessoal? Justamente essa questão do live service, não precisava, sinceramente, esse negócio. Eu diria também que a repetição de missões também, né? Missões secundárias pelo mapa, assim, que você faz, aí depois tem a mesma missão, né? Ou o mesmo, praticamente quase o mesmo objetivo. A questão da repetição dos inimigos, né? Também tem um ponto também que me afetou, mas depois você se acostuma, que é justamente a dublagem do jogo, que sinceramente eu esperava um pouco mais, mas eu acho que é mais questão de costume. No começo ali você vai achar uma dublagem bem ruim, mas bem ruim mesmo, né? Mas depois você se acostuma, você consegue jogar de boa, né? E no final do jogo até você acha até uma dublagem legal, sabe? Nem boa nem ruim, mas legal, sabe? Acostumável, enfim. Então eu diria que os pontos negativos são esses. Eu acho que o live service do jogo, né? Essa forçação de barra em alguns momentos do roteiro, né? Essa questão de repetição de missões e inimigos, né, pessoal? E acho que só, cara, eu acho que só, né? Se não me falha a memória, eu acho que são esses pontos aí, né, pessoal? Que eu acho que se o jogo não tivesse essas questões, né, teria sido melhor.
Enfim, pessoal, essa foi a minha review. Eu acho que o vídeo ficou longo pra caramba. Me desculpem, pessoal, mas eu tinha que falar tudo aqui pra vocês. Eu não sei se faltou alguma coisa, mas eu realmente tentei encurtar a história aqui ao máximo pra vocês. Alguns pontos saíram até de questão, alguns pontos do começo eu deixei pra falar no final. Peço até desculpas por isso. Eu até me organizei aqui com alguns tópicos pra mim não me perder na história, mas mesmo assim foi um pouco difícil de gravar. Bom, de qualquer forma, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha review. Comenta aí se você jogou ou se você prefere jogar. Eu acho que assim, a experiência do jogo vale, entendeu? Você jogar ali, tudo mais, eu acho que vale sim. Se você pegar esse jogo numa boa promoção, eu acho que dá para aproveitar, dá para curtir sim. É um jogo legal, como eu falei para vocês, tem uma gameplay maneira, né? Tem uma história que é bacana de ver, né? De você ter experiência ali de jogar, né? Não é uma história ruim, pessoal. Eu acho que está longe de ser um jogo ruim, né? Como um todo, como algumas pessoas estão dizendo que o jogo é um lixo, o jogo é um desastre, não era para ter sido feito, né? Eu acho que ele é um jogo que está ali no bom, entendeu? Ele é um jogo bom, entende? Não vou dizer que... Não, é um jogo bom, mas que poderia ser melhor. Um jogo muito bom, um jogo, assim, nível herói mesmo. Um jogo que, poxa, sabe, merecia mais, entende? Você termina o jogo, principalmente, falando que o jogo, poxa, poderia ter sido feito mais, entende? Então, é isso, galera. Se eu fosse dar uma nota para o Esquadrão Suicida, pessoal, eu daria uma nota 6. E olha que é um 6 assim, bem, mas bem alto para o jogo, né? Eu acho que tranquilamente daria para dar um 5 ou um 5,5, tá bom? Mas eu vou dar um 6 aqui pro jogo, porque é um jogo que eu me diverti, curti a história, né? Como eu falei para vocês, se você jogar esse jogo desapegado, com a mente aberta, dá para curtir sim, tá bom? Então é isso, pessoal, é isso que eu achei do jogo. Ele não é um jogo carniça, lixoso, como algumas pessoas estão dizendo. É um jogo que dá para aproveitar, dá para jogar, mas se você pegar numa promoção é ainda melhor, pessoal. O preço que ele tá pedindo, né? Principalmente o preço de lançamento, quem comprou na pré-venda ainda, né? Não vale o preço, com certeza. Então tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Comenta aí se você gostou da minha review, se fez algum sentido, né? Vai lembrar que review, galera, dá um trabalho do caramba pra fazer. Então, assim, deixa like, comenta, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem mais review, comenta aí também, tá bom? Se você for novo no canal, se inscreve, comenta que eu não vou saber. Vídeo de Xbox todo dia, ou quase todo dia, então se inscreve pra não perder. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau.